Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a irmã Ivanildes do Ministério ID, Igreja Internacional do Evangelho. E hoje o nosso devocional dessa quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025, se encontra lá no livro de Hebreus 11, primeiro, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Somente até aqui. Nosso devocional dessa manhã, ele vai nos ensinar sobre a fé, exercitar a nossa fé, ter a confiança, inabalável nesse Deus. Mesmo, que as lutas vêm de encontro a nós e muitas das vezes nós olhamos com os nossos olhos carnais e nós não vemos nenhuma possibilidade. É aí que o Senhor traz à nossa memória o quanto é de extrema importância nós praticar a nossa fé, exercer a nossa fé. E nós vamos adquirir essa fé através da leitura, e meditação da palavra de Deus e a oração diária. Nós devemos ter intimidade com o nosso Criador, com o nosso Deus. Conhecer Ele melhor, conhecer Ele nas Escrituras, porque ali, nas Escrituras, a gente vai ver tantos homens de fé, tantas mulheres que exerceram a fé naquele momento que aos nossos olhos carnais, a gente não consegue ver nenhuma solução. Por isso que o Senhor, nesta manhã, Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele, que nós venhamos ler a Escritura, porque foi Ele que deixou as Escrituras para nós ter comunhão com Ele, para nós conhecer esse Deus poderoso. Porque quando os problemas vêm de encontro a nós, quando vem aqueles turbilhões de problemas no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida financeira, na nossa vida conjugal, na nossa vida, em qualquer área da nossa vida, quando a gente se depara de frente com um problema, quando a gente se depara ali no deserto, é ali que nós devemos exercer a nossa fé. Exercer a nossa fé, pedindo sabedoria a Deus, pedindo paciência a Deus, para nós sabermos esperar o tempo da promessa de Deus se cumprir nas nossas vidas. Porque muitas das vezes, quando a gente está passando por um problema, a gente quer resolver aquilo de um dia para a noite. E muitas das vezes não é isso que Deus quer. Por quê? Porque tem um período, tem um prazo para Deus tratar na nossa vida, tem um prazo ali, um período para Deus tratar na nossa vida, para que quando Ele entregar a bênção para nós vamos ter um testemunho para contar. Para que quando Deus colocar uma pessoa no nosso caminho com algum problema parecido, a gente tem como aconselhar aquela pessoa e falar para ela do nosso testemunho. Não, fica firme, usa sua fé, porque um certo dado da minha vida eu passei por este problema e Deus tratou dessa forma, e Deus me honrou, e Deus me deu sabedoria e eu exerci a minha fé. Então, muitas das vezes, a gente quer que as coisas aconteçam de um dia para o outro, não é mesmo? Mas o Senhor, nessa manhã, Ele pede para nós, Ele ensina a nós, meus filhos, minhas filhas, exerçam a fé de vocês, se acheguem a mim, tenham conhecimento desse Deus poderoso que eu sou,
para que vocês tenham a sua fé aumentada a cada dia. Por quê? Porque a fé, ela não é apenas um sentimento, mas ela é uma ação baseada na certeza de que Deus, né? Se nós seguirmos na direção de Deus, Ele vai nos abençoar no devido tempo, né? Mesmo que pareça tudo, né? Quando a gente está passando por algum problema, às vezes a gente olha aquela situação e a gente pensa assim: meu Deus, me ensina a exercer a minha fé, porque a situação está tão complicada, essa situação está tão difícil que eu não vejo uma solução. E é nesse momento que Deus, né, pede para nós que nós devemos exercer a nossa fé. Por isso que na nossa caminhada com Deus, nós devemos sempre examinar as Escrituras, jejuar, ter intimidade com Deus, porque quando vier uma tempestade, quando vier uma fase ruim na nossa vida, nós estaremos abastecidos para podermos exercer a nossa fé, esperar, né, com paciência no Senhor, e que no devido tempo Ele irá abençoar as nossas vidas, Ele irá resolver aquela causa, aquele problema. Então, nessa manhã, esse devocional, ele fala conosco para nós não desistir no meio do deserto por conta, né, por falta de fé, e que nós venhamos continuar essa caminhada com Deus, firmes em Jesus, que Ele é o dono da vida, né? E mantendo o nosso coração mesmo naquela certeza que aquele que prometeu para nós, Ele é fiel para cumprir. Basta que nós venhamos esperar com paciência e pedir a Deus para nos dar paciência, esperar com paciência no Senhor, para nós não perdermos a nossa fé, para nós não pararmos ali no meio daquele deserto que nós estivermos passando. Que nós venhamos mesmo exercer a fé, ter mesmo a plena convicção que mesmo que nós olhamos, né, e não vemos a solução com os nossos olhos carnais, mas que nós venhamos ter no nosso coração e na nossa mente a certeza que aquele Deus que nós servimos, Ele é o mesmo de antigamente lá nas Escrituras. Então, que nós venhamos exercer a nossa fé, porque nesse mundo que nós vivemos, os problemas, enfrentando as dificuldades, os ventos, os levantes, nós precisamos muito exercer a nossa fé. Amém? Vamos fazer um instante de oração. Deus de poder, Deus de misericórdia, nessa manhã, Senhor, está aqui mais um devocional, Senhor Jesus. Pai, falando sobre a fé. Pai, ensina os meus irmãos, ensina as minhas irmãs a exercer a sua fé, Senhor. Que nós não venhamos perder a nossa fé, mas que nós venhamos, meu Deus, praticá-la através da oração, através da leitura da Tua Palavra, para que nós venhamos nos encher e renovar a nossa fé a cada dia. Ensina-nos, meu Deus, nessa manhã, que essa palavra entre nos nossos corações e venha produzir frutos. Ensina-nos, meu Deus. Renova a nossa fé. Em nome de Jesus, assim eu te louvo e te agradeço. Muito obrigada a todos. Tenham todos um bom dia.